Amém, amados? O que tem em comum Abraão, Noé e Jesus? O que essas três pessoas têm em comum de característica? Fé. Você acha que Abraão foi um cara que teve fé? Foi ou não foi? Você acha que Noé teve fé? Jesus teve fé? Não podia nem falar, não precisa nem falar. O que mais? Qual característica você acha que pertence a essas três pessoas? Temor. Show de bola. Você acha que todos eles tinham temor da palavra do Senhor? Sim ou não? Sim. O que mais? Rapaz, só tem povo fera aqui, velho. O que, Bahia? Só tem você, moleque. Todos os três tinham características marcantes entre eles, além de outras. Mas vai ser o objetivo da nossa palavra de hoje. Todos os três foram pessoas obedientes. Mas Emerson, fala aí então a situação que eles foram obedientes. Abraão tem um bocado, mas vamos lá. Quando Deus disse assim para ele: sai dessa terra do meio da tua parentela e lava, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Esse cara foi obediente à palavra de Deus, sim ou não? Quem é que está te mandando ir, Abraão? Não sei. Uma voz está sussurrando aqui no meu ouvido. E tu vai fazer o quê? Pegar os panos de bunda, as coisas, a mulher e... o jumento, as coisas... Segunda coisa que Abraão foi obediente. Pega teu filho, leva para o monte e me oferece sacrifício. Se ele fosse desobediente, ele levava? E Noé, se for um cara obediente, imagine Deus chegar para você e falar: começa a construir uma arca, que daqui mais de 100 anos eu vou fazer chover. E todo dia, durante mais de 100 anos, esse camarada começou a construir uma arca por algo que nunca tinha existido, que até então naquele mundo, que era chover. E Deus falou para ele: constrói, que eu vou mandar uma chuva aí que não vai escapar ninguém, só escapa quem estiver dentro dessa arca. Um cara desobediente, ele passaria mais de 100 anos da vida dele construindo algo sem nunca ter visto, por uma situação que nunca tinha existido, Souza, se ele não fosse obediente de verdade. E Jesus, Emerson, rapaz, Jesus nem fala que foi obediente, mas teve uma situação que a obediência de Jesus foi colocada à prova. Foi? O homem no Getsemane, quando ele começou a ajoelhar, que Deus começou a mostrar a borracha que ele ia levar, os tapas, o murro, o chute, as lapadas com aquele negócio, o sofrimento que ele ia ter que enfrentar. Jesus passou a mão na cabeça, quando começou a suar, suou o quê? Sangue. E chorou o quê? Sangue. De pessoas que estão em agonia extrema. A mesma situação acontece com pessoas que estão no corredor da morte, quando está chegando aquele momentinho do cara ser executado. A angústia é tamanha, Souza, que o cara chora e transpira sangue. Então a angústia que Jesus estava sentindo naquele momento, por saber o que ele ia ter que enfrentar, era extrema. E a oração que ele fez para Deus foi o quê? Se você puder passar de mim esse cálice, passe, mas se não, faça de acordo com a tua vontade. E Deus chegou para ele e disse: não, moleque, eu quero que você passe por isso. E o que você vai passar por isso vai fazer com que esse povo tudinho aqui, através de você, possa ser salvo. E Jesus falou assim, depois da última oração, que os cabas estavam tudo dormindo, e Deus falou: não, meu filho, você tem que passar, é para você, esse abacaxi é para você mesmo. Que um anjo foi falar para ele: vai, Jesus, nós estamos aqui, daqui um pouquinho de tempo, todo esse sofrimento vai ser transformado em alegria, todo esse choro agora vai ser transformado em riso, tudo que é a angústia agora vai se transformar em glória para você e para o Deus do céu.
Então, característica dessas 3 pessoas, tem muitas outras, mas uma que é marcante: todos foram extremamente obedientes. E aí o Senhor começou a dizer: rapaz, fale sobre obediência e ser obediente. O que é obedecer? Obedecer tem 7 significados, 6 significados. Primeiro, submeter-se à vontade de outro. Isso é obedecer. Você se submeter à vontade de outra pessoa. Segundo, estar sob o comando de alguém. Prestar vassalagem a alguém, ou ser servo de alguém. Isso é obedecer. Agir ou estar de acordo com alguém. Ceder a uma inclinação ou um sentimento. Atender a. Estar submetido a uma força, a uma necessidade natural. Reagir a um movimento coordenado e funcionar corretamente. O que é que significa obedecer? É você ter e seguir alguma coisa ou alguém que tem autoridade sobre a sua vida. Isso é obedecer. É você seguir uma norma, seguir uma regra estabelecida, estar de acordo, agir de acordo com você mesmo, não, com o que alguém está determinando para você. Isso tudo é obediência. As meninas lá vão subir na grade lá de casa, eu digo: sobe nisso não, meninas. Ela está para subir e desce. Elas fizeram o quê? Obedeceram. Obedecer é um comando de voz, fazer o que alguém determinou. Isso é obedecer. Deus se agrada de quem guarda e obedece às suas palavras? Você acha que Deus se agrada, Bahia, de alguém que guarda os seus mandamentos, de guarda as suas palavras, de pratica as suas palavras, ouve e começa a praticar? Você acha que Deus se agrada de pessoas que fazem dessa forma ou não? Ele se agrada ou não? Tem livros no Antigo Testamento, que eu não vou citar e não vou falar porque é muito longo. Uma ruma de bênção, Souza, de quem obedece à palavra. Em contrapartida, quem desobedece tem uma ruma de maldição. É borracha, Bahia. Então Deus faz alianças. E Deus é justo. Aquele que obedece tem uma sequência de bênçãos, de bem-aventuranças. E aqueles que não praticam, tem consequências. Tem maldições, tem sofrimentos, tem angústias. E aí fica a decisão nossa. Porque desde lá do jardim, Deus deu um livre-arbítrio para nós. Ou você escolhe obedecer, ou você escolhe desobedecer. Não tem como ficar em cima do muro. Não existe eu obedecer em partes. Não existe eu seguir só a metade do caminho e a outra metade eu desviar. Não existe. Para o Senhor, ou você obedece, ou você não obedece. Não obedecer em partes, ou obedecer em partes, é a mesma coisa que não obedecer. Então, que isso fique bem claro para nós, que é uma escolha nossa. E aqui vem para a natureza dos jovens. A natureza do jovem é o quê? É ser contra a autoridade, é ser rebelde, é achar que pode tudo, que pode ser contra as pessoas, que pode ser contra os pais, que pode ser contra os professores, que pode ser contra o diretor. Eu sou rebelde, eu sou contra as autoridades. Eu digo para você que o que você está fazendo é dando um murro em uma ponta de uma faca. Porque Deus fala que toda autoridade foi constituída por Ele, seja boa ou seja ruim. Quem escreveu isso foi Pedro, e Pedro escreveu isso sabe quando? Quando estava perto de morrer, condenado por um camarada chamado Nero, imperador romano, dos piores que existiram, e mesmo assim o cara disse: obedeça às suas autoridades, que foi Deus que constituiu nessa situação. Obedeça, seja obediente. E Deus já começa
colocar para a gente desde a nossa casa. Se você não consegue obedecer seus pais, a quem você vê, você consegue obedecer a Deus a quem você não vê? A tendência é o quê? Você fazer o quê? A mesma coisa. Ah, Emerson, você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe, não importa, filho. Deus não coloca uma vírgula e diz, não, mas só se seu pai for bom, ou só se sua mãe for boa, ou só se seu professor te entender, ou só se a sua diretora for com a sua cara. Tem isso na Bíblia? Não. Fala para a gente se submeter, obedecer, ser obediente, seguir as regras, seguir as estruturas, seguir. Ah, Emerson, mas mesmo assim, essa pessoa é uma pessoa que não me trata com justiça. Ela vai responder, Souza. Vai chegar uma hora que ela vai responder por tudo que ela está fazendo contra você. Amém? Isso é só para a gente colocar uma base para o que Deus fala sobre a obediência. Em João capítulo 14, versículo 15, está dizendo assim, ó: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. O que é que o Senhor quer dizer para isso com você? Se você obedecer a palavra dele, é um sinal que você obedece ao Senhor. É um sinal que você ama a Deus. Que se você de boca para fora dizer, não, eu amo a Deus, e não obedecer aos mandamentos dele, você está sendo verdadeiro ou você está sendo mentiroso? Você está sendo mentir? Aquele que fala, não, eu amo ao Senhor, eu amo a Deus, eu amo Jesus, eu amo tudo, mas faz tudo contra o que está na palavra dele, você ama ele de verdade? Isso é tão forte, amados, que o que Deus fala assim, ó, vai ter falso profeta. Para você reconhecer um camarada desse, você tem que ficar de olho nos frutos que ele vai produzir. O que é o fruto que ele vai produzir, Emerson? As suas palavras, as suas atitudes e as suas obras. Presta atenção. Ah, mas ele fala bonito, ele pega a palavra bonita, mas seja em casa e bate na mulher. Ah, ele fala bonito, ele anuncia a palavra, mas dá calote no comércio. Ah, ele fala bonito, faz isso, mas trai a esposa. Ah, ele faz isso e faz aquilo, mas não cria bem os filhos. E a gente tem que estar de olho em quê? Nessas situações. Porque é assim que a gente conhece como é o falso. O Senhor disse, ele pode estar vestido como ovelha, cheirar como ovelha, andar como ovelha, mas ser lobo. Ah, mas Deus, mas como é que eu vou reconhecer que um lobo desse, que parece como ovelha, anda como ovelha, cheira como ovelha, mas é lobo? As suas atitudes, as suas obras. Porque a obra que ele produz não vai longe. Tem como o fruto cair longe do pé? Tem ou não? Como é que ele fala uma coisa e faz outra? A Bíblia chama essas pessoas que fazem isso de quê? De hipócritas. Então não sejamos nós hipócritas, que falamos que amamos a Deus, mas desobedecemos aos seus mandamentos, aos seus princípios. Vai chegar uma hora, Danley, lá no céu, que tem muito negro que vai chegar e dizer assim, Senhor, eu não fiz milagres, eu não fiz curas, eu não fiz maravilhas em teu nome. Jesus vai dizer, quem é tu, macho? Sai do meio, eu lá te conheço. Para você ver que sinais, milagres e maravilhas que a gente possa realizar, não é mais do que obediência e relacionamento com o Senhor. Mas Emerson, o camarada orou para o fulano aqui e fulano curou. Mas deixa ele não ter relacionamento com o Senhor, ver se ele vai para o céu. As obras, os frutos, que é o mais importante. E não tem como nós amarmos a Deus e fazermos as coisas que o desagrada. Ah, Emerson, mas eu fiz uma coisa que desagrada a Deus e eu não sabia. O Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância.
Teve um dia eu me peguei pensando umas coisas que eu tinha feito de errado no passado, e comecei a ficar meio mal, Souza. Mas rapaz, eu fiz tal coisa, vixe, eu fiz tal coisa. Na hora o Senhor começou a me falar: ei meu filho, ei, para com isso. Para. Nesse tempo meu filho me conhecia direito? Não, Senhor. Nesse tempo meu filho me servia? Não. Nesse tempo você tinha relacionamento comigo? Não. Nesse tempo você tinha aliança comigo? Não. Por que é que você está se encabulando por causa desse negócio? Eu não levo em consideração o tempo da sua ignorância. Eu passei a borracha nisso, meu filho. Vai para frente. Esquece essas coisas que passou, que isso não me interessa. Isso é mesmo, Deus. Isso vai em paz, fica em paz. E na hora me deu mas fez uma advertência: tome cuidado para você agora não praticar, porque agora você conhece o que me agrada e o que não me agrada. O não me agradar é uma escolha sua, Emerson, e o me agradar é uma escolha sua também. Mas aquele tempo que você viveu, filho, aquele eu já passei uma borracha, eu não lembro mais disso não. E se eu não lembro, você vai lembrar para quê? Mas aquele que ama o Senhor, esse segue os seus mandamentos, esse segue os seus preceitos, esse obedece à palavra do Senhor. Então, primeiro, o sinal de amor é a obediência. Se você diz que ama a Deus e desobedece aos seus mandamentos, você está sendo um mentiroso. Amém, amados? Amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo, o obediente se tornará um templo do Senhor. Reis, profetas, sacerdotes desejavam passar um dia vivendo o que a gente pode viver. Essa galera do Antigo Testamento sonhava em viver o que a gente pode viver hoje. Antigamente, amados, o Espírito Santo estava sobre as pessoas. Sobre. Um exemplo: Sansão. Sansão era mais magro do que eu. Parecia um palito. Parecia um pavio. A gente acha que Sansão era aquele camarada de 2 metros de altura, musculoso, igual Schwarzenegger nos 30 anos, todo bombadão. O cara chegava, ele dava um tapa, acabava com tudo. Que conversa é essa, rapaz? Sansão era mais magro que Evanilson, rapaz. Só o pavio. Tô brincando, né, Evanilson? Ficou todo vermelho, né? Fica não, rapaz. Tem gente que gosta de você desse jeito. E o camarada chegava, quando via um exército filisteu todinho, um pegava um osvéio de um jumento e tinha a força de Sansão com um pedaço de pau, vamos falar assim, mais simples. Pegava um pedaço de pau e matava a galera com escudo, com lança, com espada, com tudo, e vamos com um pedaço de osso, rapaz. Mas a força de Sansão era dele? Era do músculo dele? Não, a força de Sansão vinha de onde? O poder do Espírito Santo que vinha sobre e dava aquela força daquele homem virar bicho. Na hora que cortou os cabelos dele, que deixou de descer a unção do Espírito Santo para ele, quem era Sansão? Quando Dalila deu as lapadas com a tesoura no cabelo do homem, nas 7 tranças que tinha na cabeça de Sansão. 7 tranças, viu? Que descia um óleozinho, um castiçal direto descendo óleo sobre ele. Que Sansão disse assim: agora eu vou dar uns tapas nesse povo, agora com a mão aberta. Levou logo um murro, caiu logo no chão. Tum! E os cabos furaram os olhos dele. Porque o Espírito não estava mais sobre ele. E o povo daquela época sonhava em estar como eu e você hoje aqui sentadinho, ó. Por que, Hermes, você está dizendo isso? Em João capítulo 14, versículo 23, como não está anotado aqui, eu depois não vou mandar pelo zap essas referências bíblicas para vocês. Amém? Jesus respondeu e disse-lhes, ó: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai,
que está nos céus, o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, meu filho, essa carcaça velha que está sentada aí é templo do Espírito Santo, é templo do Senhor, é templo de Jesus, porque o que ele falou no plural, nós faremos. Quem? O Pai, o Filho e o Espírito. Então todo o céu está dentro de você. O que acontece lá no céu, meu amado, onde o templo do Senhor está acontecendo da mesma forma, dentro do seu coração. Então, Darley, nós temos o reino dos céus onde? Batendo dentro do nosso coração. Está sobre nós? Tá não, tá? Mas para quem? Para aqueles que guardam as minhas palavras. Então não é para o desobediente que a presença do Senhor vem, não, filho. Só vem para o obediente. Tem muita gente que nunca se relacionou com Deus, mas na hora, ai Senhor, vem Espírito Santo. Como? Porque ele olha para casa e diz, Arrependeu? Não, está suja demais. Por isso que prostituição, Souza, é pecado contra o templo do Senhor. Ah, Emerson, mas o Senhor não se importa com isso não. Se importa não? Jesus viu aquela algazarra dentro do templo. Fez o quê? Fez um chicotezão e chegou para a galera e fez o quê? Saiu dando tapa em nego, chicote em passarinho, quebrando gaiola, dando tapa, dando voadora no peito de nego de vendedor, dando chute em banca de moeda de troco, pá, a moeda voou para todo canto. O homem está doido, doido? Eu tenho um zelo pela minha? Eu tenho um zelo pela minha? O nome dessa casa assim vai ser casa de orar? Então seja você uma casa de oração, seja você uma casa do Senhor, seja você um templo de Deus, seja você o lugar onde Deus habita, seja você onde a glória do Senhor baixa, seja você boca de Deus, que o que aconteceu naquele templo de pedra é para acontecer em nós, o templo de carne e osso, hoje. O que a glória de Deus que foi naquele tempo de pedra e madeira é para ser sobre nossas vidas, Alessandro, todos os dias. Aquele que é obediente, Deus vai amar. Rapaz, será que Deus amou Abraão? Será que Deus amou Noé? Será que Deus amou Jesus? Será que Deus amou o obediente? Aquele que guarda as minhas palavras, Deus vai amar ele, rapaz. E nós faremos morada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo morando dentro da gente. Essa carcaça velha. E Ele morando em nós. Terceiro ponto. O obediente terá os dias de vidas prolongados. Quer viver muito? Quer ter um tempo de vida longo? Quer viver muito nessa terra? Seja obediente. Mas até isso. Amados, nós estamos vivendo numa época que a juventude está se perdendo. Quantas e quantas mortes que estão acontecendo de jovem, cara, de 19, 18, 17, 15, cara, não é para morrer não, é contra a natureza, pai enterrar filho. Se nós bem soubéssemos, a gente esperava nossos velhos morrer para inventar de morrer depois, porque é um desastre. Quer ver pai destruído, é filho morrer. Eu conheço pessoas que até hoje vivem luto de filho. É falar e chorar. Ei, teu filho morreu com quantos anos? Luto. Por quê? Porque não é natural. E os jovens têm que perceber isso, que jovem morre. Que a vida nossa é, e não é para estar se arriscando.
Está bebendo e está em cima de uma moto, está bebendo e está dirigindo um carro, é fazendo roleta russa, meninos. O irmão do pastor Edson, meu primo, a gente amava a vida dele demais. Mas bebia e ia dirigir, bebia e ia dirigir, bebia e ia dirigir, ia chegar uma hora que a bala ia estar no tambor, filho. Um belo dia a gente recebe uma ligação, rapaz, Selbinho faleceu, o que foi? Bateu em cima de uma D20 de frente, não escapou nenhum pensamento. Ele fala isso com tristeza, que não era para o negão estar com a gente hoje. Mas escolha. E o que a gente escolhe, a gente vai responder pelas nossas escolhas, meninos. E é a coisa mais certa que vai acontecer. Não tem outra. O que a gente planta, a gente colhe. Quando a gente fala para a galera, os meninos, estuda, vamos se dedicar nessa pandemia, por que a gente está falando isso? Semeia, moleque, para daqui com 3, 4, 5 meses, você está colhendo o que você plantou lá atrás. Eu falei com os meninos da Palestina ontem, que teve uma célula diferente, que eu estudava 8 horas por dia, todos os dias, até meu dia de vestibular. Todo dia de segunda a sábado. 8 horas por dia, podia chover, podia fazer sol, podia nublar, podia ter eclipse, mas 8 horas de estudo todo dia tinha. Semeando, cara. E aí são escolhas. E isso aqui é importante. Aquele que obedece tem a vida prolongada. Aquele que desobedece tem a vida encurtada. Quer morrer cedo? Comece a desobedecer seus pais. Desobedecer às autoridades, desobedecer às leis. Desobedecer ao Senhor, começa. Infelizmente. Mas é você que está falando isso? Não, é a palavra. Andar em todos os caminhos, está em Deuteronômio 5,33. Andar em todos os caminhos que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda, e prolongue os dias do tempo que haveis de possuir. Prolongar e fazer o quê? É esticar a corda, não é, Souza? É para viver um tempo, vive mais. Aquele que obedece à palavra do Senhor, esse tem uma vida prolongada. É palavra, filhos, não sou eu que estou dizendo. Mas então se eu sou desobediente, vem cortando uma tesoura os anos de vida? É para viver 70, vive 60. Depois 50, 40, até chegar a sua hora. Seja obediente, não. Outro. Essa aqui é uma das mais massas que tem. Aquele que é obediente, tem suas orações atendidas. Quem é que quer daqui, quer orar e Deus falar assim, tá bom, moleque, eu vou te dar isso aí. Quem é que quer? Ô Deus, cura fulano de tal e fulano de ser curado. Ô Senhor, abençoa a vida de fulano e fulano é abençoado. Por causa de você, não. Por causa dele, não. Por causa de você. Porque Deus ama você demais e você é obediente. Quer ter suas orações atendidas quando você tranca a portinha do seu carro, filho? Seja obediente. Mas até isso. Até isso. O desobediente. A mão de Deus. Hein, Bahia? O obediente. Vocês estão entendendo o que é isso? O desobediente. Oh, Deus, me ajuda nisso aqui. Homem, vão. O obediente. Senhor, me ajuda nisso aqui. Vai, moleque, está aqui. Ó. É você que está falando? Não sou eu, não. 1 João 3, 21 e 22. Olha como é que ele trata. Olha como é que ele começa tratando. Ó. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Tudo que nós pedimos, nós
receberemos. Por quê? Porque nós guardamos os seus mandamentos e agradamos tudo o que ele agradamos a sua vista. Agradamos ao Senhor. Nós agradamos a Ele. Porque nós guardamos os mandamentos. E por fazermos isso, tudo que nós orarmos e pedirmos em oração, Ele irá nos conceder. Qualquer coisa que lhe pedirmos. Tem alguma condição de pedido para Deus aqui? Tem alguma condição para pedir aqui? Emerson, para Deus curar uma dor de cabeça e um câncer terminal é a mesma coisa, sim ou não? Pedir uma camisa amarela e um carro no final do ano é a mesma coisa, sim ou não? Para Deus. Eu queria que vocês atentassem a esse trecho de fala. Qualquer coisa que lhe... Jesus, em João, ele não deixa condicionante. Se você pedir, tem que pedir uma coisa pouca para Deus te atender. Não, é qualquer coisa. Qualquer coisa. É a senha, né, Bahia? O obediente prosperará. Quem quer ser próspero na vida aí? Quem quer ser próspero? Eu estava falando com um dos meninos, eu não lembro quem foi. Ele dizendo, Emerson, não sei o quê. Eu disse, filho, Abraão foi um cara rico. Davi foi um cara rico. Salomão foi um cara rico. Jacó foi um cara rico. Isaac foi um cara rico. Por que vai chegar na sua vez e vai pular, meu filho? Por que tem que chegar na sua vez e você tem que pular? A riqueza e a prosperidade tem que ser para outro, não pode ser para você. Que conversa é essa? O que a palavra de Deus nos garante? O obediente prosperará. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo aquilo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Quem é que vai fazer prosperar o teu caminho? É você, filho? Não, é lá de cima. É te dar uma ideia de negócio, é te dar uma ideia para você montar uma coisa, é inventar uma coisa que bombe e todo mundo começa a comprar, é fazer um canal na internet que começa a falar umas besteiras e enche de gente e o povo começa a pagar para você, porque você está falando e todo mundo está curtindo. Ei, isso é Deus, filho. Mas como é que ele vai fazer isso? Isso não é contigo, isso é com ele. O que é que Josué fala? Medita nas palavras. Quer ser rico, quer ser próspero? A Bíblia ensina. Pega todos esses cursos que a galera tem de autoajuda, de fazer motivação, de fazer... Tudo é palavra de Deus, tudo é Bíblia, cara. O cara coloca uma palavra diferente, umas coisas diferentes, mas quando você começa a perceber, vixe, esse aí é versículo tal do Provérbios. Mas o cara está falando uma linguagem diferente, atual, usando uns trejeitos, uns linguajar diferentes. É uma coisa que está escrita há mais de 3.000 anos, Souza. Há mais de 3.000 anos, o cara lê, dá uma interpretaçãozinha diferente, coloca aí, está vendo? Eu estou vendendo uma realidade nova. Eu estou vendendo o caminho das pedras para a prosperidade. E quando você vai prestar atenção, é a palavra de Deus. Que o caba leu e Yasmin disse, não, eu vou escrever dessa forma. Que aí o povo vai entender melhor. E disse, mas como fulano ali é um caba inteligente, um caba bom. Olha a novidade que ele está escrevendo. Que novidade, filho, 3.000 anos atrás.
Mais de 3.000 anos atrás, está um camarada chamado Salomão que disse, o povo vai entender o que eu estou querendo escrever aqui. Ó. O mesmo Salomão que escreveu Provérbios, escreveu Eclesiastes, dizendo para nós em resumo assim, ei, se você não cumprir o propósito de Deus, tudo que você fizer nessa terra vai ser canseira. Porque nada tem novo, tudo já foi inventado, não tem nada de novidade debaixo desse sol. Mas quando você está no propósito do Senhor, aí você vai ser feliz de verdade. Eclesiastes, Salomão escreveu no auge da depressão dele. Mas disse no seu problema ainda um lapso de lucidez, mas cumpriu o propósito do Senhor. É a maior alegria que nós temos. Jair falou aqui, buscar o reino dos céus e a justiça dele, nos traz tudo que a gente necessita em abundância. Busque primeiro o Senhor e o restante, tudo que nós vamos precisar, Deus vai acrescentar sobre nós. Isso é prosperidade ou não é, filho? É você ter muito mais do que você necessita. É ou não é prosperidade, Darley? E você ser rico é você ter ausência de necessidades. A verdadeira riqueza que Deus para nós é essa. Dinheiro é riqueza? Não. Quem disse para você que dinheiro é riqueza? Amém, amados? Ao obediente está reservada o maior prêmio que tem para nós, a vida eterna. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pode aplaudir, Baia. Se você for aplaudir, aplaude direito. Em 1 João 2,17. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. O que é que o Senhor está falando? Isso aqui pode acabar, essas porcarias tudo pode acabar, mas você que me obedece, esse dura para sempre. Jesus falou assim uma certa vez para um camarada, mesmo que você morra, viverás. Eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que você tiver morrido, macho, você vai viver. Isso é o que Deus tem para nós. E para encerrar, amados, todo aquele, pois, está em Mateus 7, do 24 ao 27, está escrito assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto sobre aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós devemos ouvir a palavra e sermos obedientes e praticantes dela. Amados, esse é o verdadeiro segredo de um bocado de coisa a mais. Eu só citei 6 coisas, mas se você buscar na palavra sobre a obediência e o que ela tem de benefício para você, é muito mais do que isso. Isso é uma escolha nossa. Mas você está falando de obedecer o quê? Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é o sermão do monte. Começa a viver por aquilo ali. Começa a viver de acordo com aquelas palavras. É isso que Jesus está falando. Se você praticar essas palavras, quais? A que eu acabei de falar para vocês agora. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. É o sermão do monte. Aquelas são as diretrizes que Jesus deu para nós nessa terra. Começa a viver de acordo com aquilo ali que você está fazendo à vontade do Pai. Amém, amados? Queria que você ficasse de pé. O sonoplasta e o
ilusionista Mateus. Desliga a luz ali. Seja obediente. Seja praticante da palavra. Amém, amados? Queria que você ficasse de pé. Feche seus olhos. Nós não vamos voltar para as antigas no som mecânico. Eu lembro no início da igreja, a gente tinha uma caixinha de som desse tamanhozinho e um toca-CD. E nós começamos com 30 pessoas no primeiro culto. Nós temos aqui só no culto jovem muito mais do que isso, né? Olha como Deus é maravilhoso. Vai fechando seus olhos. Enquanto nosso sonoplasta, Pedro Érico, ali faz os arranjos. Gostaria de orar por você. Mas a minha oração para Deus é que essas palavras possam ser escritas nos nossos corações. Para que nós sejamos obedientes à palavra dEle, que é isso que importa. Crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E sermos obedientes às suas palavras. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada um dos que estão aqui na igreja, e aqueles que estão nos vendo e ouvindo, e aqueles que nos irão ver e ouvir depois. Que essas palavras possam ser escritas em nosso coração, Senhor. Toque em nós. Derrama a Tua presença sobre nossas vidas. Que a Tua glória, Pai, seja manifesta em nós. Faz algo novo em nosso coração. Faz algo novo em nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, transforma as nossas vidas. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor possa fazer uma transformação do nosso caráter. Vem tocando em nós. Vem nos abençoando. Vem tocando em nós, Espírito Santo. Enche as nossas vidas. Faça o teu mover. Nós apresentamos os nossos corpos nessa noite como um templo para o Senhor. Transforma o que precisa ser transformado, Pai. Purifica o que precisa ser purificado. Transforma o que precisa ser transformado. Nos faça a Tua imagem e semelhança. Que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Que nós possamos ser cada vez mais parecidos contigo, Deus. E que as Tuas bênçãos sejam sobre nós. Vem derramando sobre nossas vidas. Amém, amados? Queria que você levantasse as mãos para os céus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Derrama sobre nós a Tua presença. Que nós possamos ter uma semana extraordinária na Tua presença, Deus.
Unge a nossa cabeça com teu óleo. Que essa palavra possa ser escrita em nossos corações. Derrama, Senhor, a tua presença sobre nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas e os nossos erros. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, nos arrependendo dos nossos pecados e as nossas falhas. Nos ajude a nós sermos obedientes à tua palavra. Espírito Santo, vem colocando em nós a necessidade de estarmos te agradando e cumprindo a tua vontade. Que os teus propósitos, Senhor, sejam sobre as nossas vidas. É assim que humildemente nós te oramos, te louvamos e te agradecemos, Deus, no nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor, que Ele merece. Amados, desculpa pelos problemas que nós temos no som. Não era isso que a gente queria. Deus abençoe sua vida. Até amanhã no culto da família. Queremos a sua presença aqui.